O PERSE precisa de ser mantido. É um setor que realmente tem alta empregabilidade. Era necessário uma redução do número de quinais. Tem cabimento o Rock in Rio ser beneficiado. Como é que fica? Quem acreditou que ia até 2027 e fez seus financiamentos? Quando chegarmos em 26, acaba-se o benefício do PERSE. Temporário vira definitivo. Não há nenhuma irresponsabilidade. O PERSE não tem bandeira política. Viva o turismo, viva a cultura, viva os eventos. A reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, foi aprovada pela Câmara nesta semana. O Programa de Incentivos Fiscais foi criado em 2021 para ajudar empresas do setor prejudicadas pelo isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Em 2023, uma nova lei incluiu mais atividades entre as beneficiárias. Já pela reformulação aprovada na última terça, de relatoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, o número de atividades contempladas pelo PERSE diminui de 44 para 30. Veja, até transporte rodoviário coletivo de passageiros estava recebendo. Transporte marítimo de cabotagem. O que é que isso tem a ver com o setor? Nada. Tem cabimento o Rock in Rio ser beneficiado e não pagar tributo durante todo esse tempo? Tem cabimento uma grande casa de shows com grandes lucros não pagar e a gente cortar a farmácia popular e a gente não dar reajuste para o servidor? Esse parlamento tem que entender, é o mesmo dinheiro. Vocês exigem déficit fiscal, mas estão criando gastos e mais gastos aqui. Vou votar a favor, porque ajuda a disciplinar, mas a essência desse projeto, desde o início, é um equívoco. Nós estamos transferindo dinheiro para os mais ricos. Tem distorções, tem uns grandes que vão se beneficiar. Eu não estou votando em favor dos grandes. Eu estou votando em favor dos pequenos. E que sem esse incentivo no PIS, na diminuição do imposto do PIS, PASEP, imposto de renda da pessoa jurídica, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, ou seja, uma série de abatimentos que são fundamentais. E o programa tem um limite no tempo e no valor. No tempo até 2027 e no valor até chegar a 15 bilhões. Se chegou em 27 e não deu 15 bilhões, terminou. Se chegou em 15 bilhões e não deu 2027, terminou também. Ou seja, tem limite. Conseguimos também, numa composição, garantir que as empresas de lucro real possam, então, optar se vão usufruir do PERSE ou se farão uso do prejuízo fiscal acumulado. Isso evitaria o duplo benefício e a gente conseguiria manter o recurso por mais tempo e por mais setores. Essas adequações foram feitas e, naturalmente, no meu relatório principal, eu mantive os 44 quinais. No entanto, no Colégio de Líderes, com a apresentação dos números, de fato era necessário uma redução do número de quinais para adequação orçamentária e para garantir que ambos os regimes tributários fossem mantidos no programa. Sem a redução dos quinais, nós teríamos que fazer uma opção somente por um regime tributário. Um projeto que beneficia todas as cidades, das pequenas às maiores, dando sustentação a um setor econômico de grande pulverização pelo país afora. E através de um investimento da ordem de 15 bilhões de reais do nosso governo na forma de renúncia fiscal, para dotar esse setor das condições de se recuperar dos prejuízos acumulados durante a pandemia, incentivá-lo para que ele cresça ainda mais e possa gerar mais resultados econômicos para a nossa sociedade.
O governo havia decidido revogar o PERSE através de medida provisória, mas após forte reação do setor de eventos e do Congresso, no entanto, voltou atrás e resolveu encaminhar as mudanças por projeto de lei, o qual estabelece um teto de 15 bilhões de reais para os incentivos fiscais pelos próximos 3 anos. Ou seja, 5 bilhões por ano, com a reoneração gradativa dos tributos até zerar os benefícios em 2027. Nesse programa, as empresas pré-estabelecidas, em torno de 44, elas teriam um benefício fiscal para não pagar PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. E esse benefício, ele seria até 2026. Como tudo na política acontece, não existe programação de longo prazo, houve a troca do governo federal, houve a troca do executivo, e o executivo disse: não, o que foi aprovado pela essa casa, o que foi proposto pelo executivo, não vale, não pode ser até 2026, tem que acabar antes, porque preciso arrecadar mais, o que no fim das contas significa eu quero gastar mais. Eu quero mais dinheiro da população. O PES ano passado, veio a medida provisória e se mudou totalmente aquilo que nós aprovamos aqui para ter incentivo fiscal até 2027. Agora, a nobre relatora, a deputada Renata Abreu, está construindo um acordo com os líderes para mudar algumas questões dos incentivos fiscais para o ano 2025, 2026. Nós deveríamos estar discutindo aqui não a negociação, e sim fazer com que o PES se tornasse um programa permanente, como é o PRONAM. O projeto e toda a negociação em torno dele, favorecendo 30 setores, dentro do conceito largo de setor de eventos, produção cultural, mostra que aquela concepção fiscalista, rígida, ela é irreal. Há setores que precisam desses aportes. Por outro lado, alertamos para que não se cometa um certo costume brasileiro quando se trata de empresas. O temporário vira definitivo. Essas isenções necessárias, elas vão até 2026. O que se espera é que não haja uma reiteração delas ad eterno. A dinâmica da economia, inclusive capitalista, tem que se autoalimentar e não depender do Estado. O governo limitou, através do projeto e a construção do relatório da Renata Abreu, a nossa deputada guerreira, que temos um gatilho, quando atingirmos, Bibo Nunes, 15 bilhões de reais, acaba-se o programa de recuperação. Ou, quando chegarmos em 26, acaba-se o benefício do PERSE. Até lá, nós temos um prazo bastante significativo para que a gente possa concluir as nossas reformas, as nossas ampliações, as nossas construções e a nossa recuperação do setor de eventos como um todo, do setor turístico, de transporte e de navegação. É, pois, o momento de consolidação desse diálogo amplo que nós travamos aqui, para que nós possamos ter segurança jurídica e garantia pelos próximos 3 anos desse programa tão importante que é o PERSE. Chegamos ao entendimento de estabelecer 15 bilhões até 2026, portanto 5 bilhões ano de benefícios fiscais para o setor. Chegamos ao entendimento também, por esse debate tão importante, de contemplar um número imenso, abarcando toda a cadeia de eventos de nosso país. Primeiro, a atração do turismo no Brasil, quer seja interno e quer seja externo, representa para este setor a continuação de sua força econômica do país, que, salvo o maior juízo, está em torno de praticamente 5% do nosso PIB. Em segundo lugar, é um setor que tem gerado milhares de empregos. Ora, se o governo deixa de arrecadar uma quantia
por ele significativa, porém, indiretamente, as pessoas que se beneficiam da sobrevida deste setor estarão pagando impostos porque não perderão, por exemplo, seus empregos. O Brasil trará divisas de moeda internacional para cá. Nós precisamos, então, da compreensão de que o PERSE, ele precisa de ser mantido. É um setor vital para ajudar na reconstrução do Brasil, nesse esforço fiscal que o ministro Haddad está fazendo. E nós, ao estabelecermos esse teto, estabelecemos e reafirmamos cada vez mais o compromisso do nosso governo com o equilíbrio fiscal e social do Brasil. Não há nenhuma irresponsabilidade. Se fosse responsabilidade fiscal, nós estaríamos colocando todo mundo no programa. Nós estamos colocando aqueles que, de fato, precisam dessa ajuda do governo para, nesses 3 anos, continuarem gerando emprego, gerando oportunidade para os brasileiros e brasileiras. Esse setor, diga-se de passagem, se programou para os próximos 5 anos. Assumiu, contraiu dívidas, celebrou negócios, criou uma expectativa de um ambiente de trabalho baseado num benefício por prazo determinado. Então, você pensa o quê? Que você tem aí uma segurança jurídica. Aliás, diga-se de passagem que o STJ já entendeu que quando você dá uma alíquota zero, isso equivale a uma isenção. E isenção dada com prazo determinado, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não pode ser revogado sequer por lei, porque é aí que mora a segurança jurídica. Confesso, tenho maior preocupação com os pequenos, com os médios, que mais sofreram nesse processo. Portanto, votar esse projeto aqui hoje é dar segurança jurídica, dar alívio, dar tranquilidade ao segmento da cultura, segmento de eventos, segmento de turismo, para que esse país possa, na economia, compreender mais do que nunca quão estratégico é para a economia brasileira todos esses segmentos. O Brasil, que tem uma vocação muito grande, principalmente estados turísticos como o meu, Ceará, que há serviços e turismo, necessitam fortemente desse incentivo fiscal. Não podíamos deixar de fora diversos quinais, como de parques, como de hotéis, por conta de um faturamento maior. Muito pelo contrário, empresas de grande porte como essas, sem desmerecer as pequenas, que também são importantes, são âncoras e indutoras do turismo. Esse projeto, que eu vou votar a favor, porque é o menos pior, mas eu acho que o meu protesto, envergonhado, eu como o mais antigo membro da Comissão de Turismo desta casa, envergonhado pela insegurança jurídica e pelo desrespeito desse governo, que não respeita ninguém, nem a decisão do Congresso. Como é que fica? Quem acreditou que ia até 2027 e fez seus financiamentos? É que o governo só quer arrecadar, arrecadar, arrecadar e não sabe que para arrecadar tem que produzir riqueza. Produz riqueza que arrecada. Eu queria aqui destacar, nessa aprovação de hoje, a imensa capacidade de diálogo que teve o setor, que teve o parlamento na condução, na liderança desse diálogo, junto com o governo, e que buscaram o entendimento e o interesse de todas as partes envolvidas. O governo, na medida da responsabilidade com o ajuste fiscal, do setor, na continuidade do programa e, aos poucos, ele voltar a ter o justo pagamento do tributo, mas principalmente a capacidade de liderança. Nós somos favoráveis sim ao PES, até porque foi um programa criado pelo governo Bolsonaro para ajudar quem mais precisa no momento da pandemia, quando foi o fecha-tudo de forma irresponsável. Mas por conta do desgoverno, tirar alguns programas, tirar algumas empresas, tirar alguns CNPJs, tirar alguns beneficiados do programa original, senhor presidente, a oposição vota não, desgoverno Lula. É uma noite muito especial para todos nós, para quem está assistindo,
para aqueles invisíveis do setor de evento, do setor de turismo, deputado Lindenberg. Não é só para empresário que o PES foi aprovado pelo Congresso Nacional. Para o iluminador, para o garçom, para o recepcionista, para o decorador. Tem muita gente que está sendo preservado, empregos estão sendo preservados em nosso Brasil pela manutenção e pela coerência do Parlamento brasileiro com o PES. O PES não tem bandeira política. O PES não é de direita, de esquerda, nem de centro. O PES é da coerência. Essa, para mim, é a grande vitória. A vitória de um parlamento que consegue, com lucidez, votar um projeto que, com certeza, vai trazer muita riqueza para o Brasil, para a nossa cultura, para o nosso turismo. Viva o parlamento, viva o PES, viva o turismo, viva a cultura, viva os eventos. Hoje é um dia de celebração, é um dia de alegria, é um dia de serviço prestado pelo Congresso Nacional ao Brasil, na defesa do PERSE e de todas as empresas que dele vão se beneficiar e continuar a prosperar, continuar a avançar. Sem ele, teríamos perdas de milhares de empregos e de muito desenvolvimento econômico. A Câmara dos Deputados hoje faz o maior movimento para poder repor aquela estabilidade que o setor de eventos, hoteleiros, parques temáticos e assim por diante, de assegurar para os anos de 2024, 2025 e 2026, e ainda 2 meses de 2027, conseguir ter todo aquele processo de incentivo, sobretudo no que concerne para o lucro real, né, a questão do PIS/COFINS. É verdade que o governo federal, ministro Haddad, também foi compreensivo em acordar nos 15 bilhões de reais que serão consumidos ao longo dos 3 anos. É importante que isso fique claro aí na mente de todas as pessoas. É um setor que realmente tem alta empregabilidade. Punição mais rígida para a venda de ingressos por cambistas foi outra proposta aprovada esta semana pela Câmara. A prática do cambismo, que pela lei do esporte já é considerada crime apenas em eventos esportivos, passa a ser criminalizada também quando ocorrer em qualquer tipo de evento para o qual haja venda de ingressos. A pena prevista no texto é detenção de 1 a 2 anos, mais multa igual a 100 vezes o valor do ingresso. O autor do projeto de lei, deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, considera as novas punições mais adequadas. Quantas vezes no meu estado, em Minas Gerais, eu vi pessoas ali chorando nas filas porque não conseguiram comprar ingresso devido à atuação desses cambistas. Quantas vezes a gente verificou situações de esmagamentos, de brigas em filas, de pessoas que às vezes até faleceram diante das confusões e das lesões provocadas por essas confusões nas filas. É muito importante que, diante desse momento, a gente consegue não só compreender o cambismo como crime, mas prever novas modalidades e prever sanções mais adequadas a esse tipo de prática irregular. Eu acompanhei de perto muitas jovens, milhares de jovens, quase shows cancelados por essa falta de organização, por essa falta de regulamentação no show da cantora internacional, que é o Taylor Swift, onde a gente vai buscar, então, esse entendimento que havia necessidade de fazer uma regulamentação da lei que já existia, porque a lei era de 1951 e a cobrança da multa era em 1.000 cruzeiros de reais. Então, a gente vem hoje trazer essa modernidade, trazendo a diversos fãs e as pessoas que vão buscar os seus ingressos, que geram emprego. A venda dos ingressos por preços superiores aos fixados pelas entidades promotoras do evento cria uma situação de desigualdade econômica, na qual apenas aqueles que podem arcar com altos custos têm acesso a essas experiências culturais e esportivas. Isso compromete a democratização do acesso à cultura e ao lazer, ferindo princípios básicos da justiça social, da equidade. Diante desse diálogo, dessa construção, e estando se reprimindo aqueles cambistas que realmente fazem uma atividade habitual, cometem realmente o crime, e deixando de punir aquelas pessoas que eventualmente possam vender um ingresso mais caro, mas que não têm esse intuito de fraudar
né, a economia popular. Então, nesse caso, a gente entende que o projeto teve essa correção devida. Criminalizar um comércio, mesmo virtual, de eventuais ingressos que podem ser vendidos dentro da lei da oferta e da demanda, como eu disse, a um preço diferenciado, seja muito mais alto, até mesmo muito mais baixo, é algo que, sob o ponto de vista e ótica liberal, não vai funcionar. Pior do que não funcionar, vai contra a própria natureza das relações humanas. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Fiquei muito feliz com a indicação que foi acatada pelo Ministério da Saúde para incluir a dengue no SUS, a vacina contra a dengue no SUS, mas a gente ainda está muito triste com os resultados do Brasil. A gente sabe que só 22% da população apta para ser vacinada foi até os postos de saúde tomar essa vacina, e a gente precisa aumentar essa cobertura vacinal para que as pessoas não só se protejam, mas protejam também a sociedade.